Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Rafael Moraes e hoje eu quero conversar com vocês sobre um problema que eu estou enfrentando aqui em uma planta, mas já apareceu em outras plantas. Antes de comentar sobre, eu quero pedir que se inscrevam no canal e ativem as notificações para receber novos vídeos. O que a gente vai conversar hoje é sobre um problema de murcha na pitaia. Ultimamente eu mostrei as plantas com estresse hídrico, murchas por causa da estiagem. Iniciei uma irrigação para ver se essas plantas retomavam o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E algumas plantas, uma planta da Connie-Meyer que eu vou mostrar, ela não respondeu bem à irrigação. Então eu fui investigar o porquê que essa planta não tinha respondido bem e a gente evidenciou um problema no sistema radicular, uma podridão radicular. Então essa podridão geralmente é causada por fusária, uma doença chamada fusariose. Essa questão é uma suspeita, não é uma confirmação, porque eu ainda não mandei analisar a amostra vegetal para confirmar se realmente é fusariose, mas os sintomas indicam que sim. Então eu vou mostrar para vocês a raiz podre, ela começa a apodrecer e aí essa podridão vai até o nível do solo, ela não está subindo pela planta, ela apodrece a raiz até chegar no nível do solo e também aparecem lesões avermelhadas nos feixes vasculares, que são os vasinhos por onde a seiva, a água, os nutrientes sobem, são captados pela raiz e sobem para a copa da planta. Então essa coloração avermelhada e essa podridão nas raízes são sintomas de fusariose. O que a gente pode fazer para conviver com a fusariose, já que é um fungo de solo, é muito difícil de ser controlado. Ele está presente no solo, eu não tenho como me livrar dele para sempre. Ele vai continuar por aqui pelo solo e eu vou ter que conviver com ele. Plantas sadias, como eu já comentei, saudáveis, elas são mais resistentes a ataque de pragas e doenças e a maior quantidade de matéria orgânica sendo colocada naquele solo favorece o melhor desenvolvimento da planta e diminui o ataque dessas pragas e doenças às plantas. Então, nesse momento, essas são as duas formas de proteger a nossa planta contra o ataque desses fungos. Óbvio que existem algumas receitas caseiras, algumas receitas orgânicas, agroecológicas, com cal da bordaleza, que é a base de cobre, sulfato de cobre, e existem alguns fungicidas que podem ser utilizados, mas não existe nada registrado para pitaia. Então, não tem como recomendar nenhum produto químico para pitaia porque não tem registro. Então, a gente vai ter que utilizar essas técnicas de convivência com aumento da matéria orgânica no solo e também pode utilizar um pouco aí de cal da bordaleza, aplicar um pouco de cobre no solo, que serve como micronutriente, mas a gente também não pode exagerar para não modificar o pH daquele solo. Bom, então, o que foi que eu fiz aqui? Eu cortei a raiz fora, que estava podre. Então observei onde que estava até aquela mancha vermelha acabar. Tirei o caule, cortei aqui a parte do cladóide e deixei só esse cilindro central, esse lenho central aqui para fora. Então ele ficou aqui para fora secando, enxugando. Então vou fazer uma retirada de solo daqui, colocar solo de outro local. A longo prazo isso não resolve o problema, mas a gente tem que conviver com esse tipo de situação. E aí a gente vai tentar fazer com que essa planta enraize novamente, para que com as novas raízes ela consiga retomar a sua atividade fisiológica e assim conseguir produzir. Olha só, as duas plantas, uma que está saudável, já até emitiu um botão floral, enquanto a outra está bem murcha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela murcha aqui. Mesmo com a irrigação, que já faz alguns dias, ela não respondeu. Então eu vim investigar o que era e encontrei esse problema com fusariose. Eu suspeito de fusariose, óbvio que precisa de identificação, pode ser outra coisa também. Mas a gente precisa conviver e resolver esse problema. Então,
o que eu vou usar como medida para resolver esse problema é a substituição do sistema radicular. É fazer um novo sistema radicular ou enxertar uma muda de polpa branca, que geralmente é mais vigorosa e é mais forte, ou fazer ela enraizar. Nesse caso eu vou fazer ela enraizar e talvez no futuro fazer uma enxertia. Bom, nesse caso, como a planta ficou um pouco mais alta que o nível do solo, eu vou colocar um pouquinho dessa palhada, dessa casca de palmeira e coloco um pouquinho de solo ali para ela enraizar. Eu vou cuidando dessa planta com cuidados especiais, assim, mais individualizado para ela. E aí quando ela for enraizando, as raízes vão descendo e vão voltar para a posição que era do berço. Então eu vou pegar um solo com uma boa quantidade de matéria orgânica. Eu tenho um material aqui com boa qualidade de matéria orgânica aqui, ó. Vocês vejam que tem uma boa quantidade de matéria orgânica nesse solo aqui, que matéria orgânica ajuda a reduzir os danos causados por esse tipo de doença. Então eu vou preencher aqui esse espaço com solo e irrigar para ver se essa planta enraiza novamente e se recupera. Bem, eu já coloquei aqui o solo, é assim que ela vai ficar. Eu vou trazer uma palhada nova para cá para proteger esse berço e vou fazer a irrigação dessa planta. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje para mostrar um pouco sobre esse problema. São pitaias que estão murchando sem motivo aparente, a gente descobriu um desses motivos. Eu peço que se inscrevam no canal, deixem like, deixem o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!